Olá, meu nome é Sérgio Ferrari, sou o CEO e fundador da Open Cashback e hoje estamos aqui com o Leonardo Clark e Rafael Nóbrega, sócios do escritório Gaia Silva Gaed, e vamos conversar um pouquinho sobre a estruturação de uma operação de cashback no mercado brasileiro. Olá, Clark. Olá, Rafael. Tudo bem, cara? Tudo bem? Clark, eu vou começar te passando a bola para você me fazer algumas perguntas e a gente poder falar um pouquinho de estruturação. Tá ótimo. Obrigado aí pelo convite, pela visita aqui. Bom, conta um pouco para a gente como é que foi a trajetória da entrada no Brasil desse modelo de negócios, né, de fidelização de clientes, que é o cashback. Como é que isso evoluiu até os dias atuais? Como é que foi a transição para o modelo atual? Porque parece que tem bastante diferença, né? Isso, bacana, Clark. É, Preciso começar contando a história do cashback, né? Ele nasce lá em 1986 no mercado americano, com um cartão de crédito chamado Discover. De lá para cá, o sucesso foi tão grande que praticamente todos os emissores de cartão de crédito dos Estados Unidos têm um produto com cashback, né? Eles conseguiram não só atrair os clientes através dessa estratégia, como fidelizar os clientes, visto esse sucesso que se propagou de forma tão ampla na operação do que eu chamo de cashback 1.0, que é o cashback dos cartões de crédito. Depois, na sequência, vem a internet e surge a primeira plataforma de cashback nos Estados Unidos, chamada Ebates, onde o objetivo era levar tráfego para dentro dos e-commerces. O sucesso foi também muito grande e o modelo de negócios do que eu chamo de cashback 2.0 é onde essa plataforma de cashback se associa a várias marcas e conforme o tráfego que ele leva para cada uma dessas marcas, ele recebe uma comissão e essa comissão que ele recebe, ele reparte com o consumidor em forma de dinheiro, depositando na conta corrente, tá? E aí no Brasil, há uns 5, 6 anos atrás, chega um meio de pagamento que popularizou o cashback, a palavra cashback, né, usou muito bem essa estratégia para tentar capitalizar a operação em cima do seu meio de pagamento. A partir daí, a gente começa a perceber que as empresas começam a entender um pouquinho e percebem a possibilidade melhor de recorrência na operação e elas começam a querer colocar o cashback, que a gente chama de cashback proprietário, nas empresas E de o cashback. que é essa melhora? Como é que isso se materializa, pensando aí, por exemplo, no varejo que olha ROI para tudo, né? Para os seus esforços que são investidos e dinheiro, recursos aplicados, né? Como é que é isso? Perfeito. Quando o cashback nasce aqui no Brasil, ele olha muito para a questão da recorrência simples e pura, né? Eu ofereço um benefício para o consumidor voltar na minha loja e realizar uma compra. Esse modelo vem evoluindo ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, na plataforma da Open Cashback, é possível você não só oferecer o modelo tradicional de comprou e ganhou um crédito para a pessoa voltar e fazer uma nova compra, né? Que se transforma num desconto, numa nova compra, mas também com a possibilidade de você incentivar vendas, ao invés de oferecer desconto, oferecendo cashback, você gerar um benefício como um incentivo de retorno dos clientes que deixaram de comprar, voltarem a comprar e traçar estratégias de cashback. Hoje, na nossa plataforma, tudo é muito configurável, então você pode oferecer o cashback por produto, você pode ter bloqueio de cashback também por produtos, você tem uma carteira digital onde o cliente consegue visualizar os créditos de cashback, né, que ele recebeu para utilizar. E a partir desse modelo, o nosso cliente ele pode montar a estrutura que ele desejar relacionado a estratégias de cashback. E qual é o número, se eu tivesse que pensar se eu vou contratar um modelo de negócio como esse para me ajudar na fidelização, o que a gente está falando de ganho real? Qual é a relação sem e com essa plataforma? Vou só complementar a pergunta dele. Por favor. Além de, obviamente, a gente olhar para os números, né? Eu penso que o empreendedor que está muito preocupado com o número é aquele cara que já tem operação um pouco mais madura e etc. E para o pequeno que está começando, faz sentido também ele estruturar? De repente, acho que você consegue conciliar aqui os dois pontos para responder. Perfeito. Como eu falei, né, o ponto principal é todo o varejo ele quer que o cliente volte mais, consuma mais. Então, ele
busca recorrência, ele busca frequência, ele busca trazer o cliente que deixou de comprar. E em termos de números, a gente traduz ali em termos de uma média, né? Quando isso é lançado num primeiro momento, há uma explosão, os números realmente são muito altos, e esses números começam a se ajustar e de uma forma mais inteligente, né? Então a gente está falando aí de recorrência em torno de 12 a 20%, aumento de faturamento, que a gente chama de faturamento incremental, também girando na faixa de 10 a 15%. Esses números dependem muito também de setores, né? A gente tem hoje clientes de setores onde a média de recompra às vezes passa de 2 anos, né? Quando você compra, por exemplo, uma geladeira, quando você compra um fogão, você não volta para comprar aquele produto. Uhum. Mas a gente consegue trabalhar esse tipo de empresa porque eles também vendem liquidificador, eles Fazer um vendem. upsell, né? Exatamente, né? E ajudar, consequentemente, a aumentar o ticket médio desse consumidor, que é outro ponto também que a gente consegue trabalhar. E, além disso, a base de clientes identificados. A gente consegue aumentar em torno de 35%, alguns clientes até 50%, a base de clientes identificados, que é a geração de dados. Hoje se fala muito em inteligência artificial e os dados é o que chamamos de petróleo da inteligência artificial, né? Então a gente ajuda em todas essas partes e setores e um resumo aqui de alguns números que a gente visualiza. Ou seja, tanto para o grande empreendedor quanto para o pequeno, acho que ainda que o cara esteja iniciando a sua operação, já faz sentido ele começar a pensar a estruturação de uma operação com cashback, justamente para que ele consiga escalar a operação, conseguir acelerar um pouco mais a plataforma dele, ou eventualmente a loja física, né? Porque acho que a estratégia ela acaba sendo utilizada tanto para o canal digital quanto para o canal na loja tradicional. Então, até para o pequeno, mas que já está com o objetivo de crescer, de escalar a operação, montar já com esse tipo de estratégia faz todo sentido, né? Perfeito, Rafa. O ponto principal em relação a isso é a sofisticação do varejo. Quando Uhum. você pega varejos mais estruturados, maiores, normalmente ele tem uma equipe que ele consegue estruturar estratégias diferenciadas. O menor, ele usa uma estratégia mais básica. Comprou cashback, ganhou, ele pode colocar dentro da plataforma créditos. A nossa plataforma, por exemplo, ela permite isso tudo de maneira muito simples para o nosso contratante. Então, sim, ele consegue atender desde um pequeno até um grande dos mais variados setores, Eu fiquei né? pensando numa estratégia de captação de cliente mesmo, né? Também pode. A gente tem uma estrutura que a gente trouxe, inclusive, do mercado americano, onde o custo de aquisição de cliente está cada vez mais caro Uhum. no meio digital. E você começa a perceber que nas lojas físicas americanas, eles começam a utilizar estratégias de ou escaneie um QR Code, ou gere um código para um número determinado, com o objetivo de capturar os dados desse consumidor e conseguir se comunicar com eles. Então, Exato. aqui a gente criou o que a gente chama de captura de leads, onde a gente gera um QR Code, tem clientes utilizando isso de forma bem intensiva hoje junto com a gente, onde o objetivo é trazer o consumidor para se cadastrar dentro da plataforma e aí ele poder realizar a comunicação. Quando ele faz esse cadastro, a gente confirma telefone e e-mail dele, pega a autorização relacionada à LGPD, permitindo com que agora o nosso contratante possa se comunicar de uma forma mais assertiva com o consumidor. Entendi. Eu tô te fazendo essas perguntas todas porque aqui no escritório a gente acaba atendendo muitas empresas do segmento varejista, né? E não é muito comum, né? Eles dividirem conosco assim algumas estratégias de negócio até para poder entender qual que é o reflexo tributário, qual que é o reflexo até de ordem contratual e etc. E uma coisa que a gente percebe muito na prática, assim, é uma dificuldade muito grande até de entendimento, né? Do que é a concessão de um cashback, qual instrumento contratual eu utilizo, como que eu internamente tangibilizo essa estratégia do ponto de vista jurídico, né? Até mistura com outros modelos, né? Como, Exato. por exemplo, pontos de fidelidade, né? Que é um modelo já talvez um pouco mais antigo do que o próprio cashback, pelo menos aqui no Brasil. Vem companhias aéreas, principalmente, sempre fizeram isso, e outros mercados seguiram na mesma esteira, e que tem um tratamento jurídico completamente diferente, né? A gente tem no ponto de fidelidade uma obrigação real, né? Que é constituída contra o cliente, ou seja, eu te devo R$ 1 ou dois ou três, aí depende da conversão do ponto pelo dinheiro, mas é alguma coisa em dinheiro, e isso fica até como uma obrigação lá no passivo, né? Enquanto que quando eu estou falando de desconto, né, que é um outro modelo que você falou, a gente está juridicamente em ambientes muito diferentes, né? Com Exatamente. contratos diferentes, estruturas diferentes,
E aí, aproveitando esse ponto, como é que, e um pouco da experiência que a gente tem aqui também nesse sentido, que a gente vê, queria ver se você vê as mesmas dificuldades que a gente vê nos clientes que a gente atende em enxergar a implantação de um sistema como esse, e os desafios, principalmente no entendimento, que é o que o Rafa falou um pouco. Se isso é antecipação, se isso é desconto, se isso é uma obrigação, se eu vou provisionar, se eu não vou, se isso é condicionado, não é. Como é que você vê isso desse lado? Depois a gente fala um pouco, né, do que a gente vê aqui. Bacana. Bom você trazer esse ponto, porque o que a gente percebe é que está acontecendo um amadurecimento do mercado brasileiro em relação à estratégia de cashback, né? Quando se começa a operação aqui, é como se fosse um cupom futuro, né? Você gera um valor para o cliente voltar e gastar. Alguns varejistas começaram a se perguntar, poxa, mas será que esse cliente que está utilizando, ele já não voltaria? Então, existe uma forma de você trabalhar de uma maneira mais inteligente esse cashback, e por isso que a Open Cashback ela permite que clientes concorrentes tenham a mesma plataforma e tenham estratégias totalmente diferentes, porque é possível configurar de maneiras totalmente diferentes as suas operações. É, e essa parte do amadurecimento que muitas vezes acontece é a dúvida mesmo, né, do tratamento fiscal, né, como você colocou, será que eu tenho que provisionar? Do nosso lado, a gente vai permitir ao nosso contratante tanto a utilização do crédito gerado, da geração dos créditos de cashback, né, ou do cashback, para ser utilizado como meio de pagamento, por exemplo, ou ele ser utilizado como um desconto numa próxima compra. Então você consegue configurar. E pelas nossas você conversas. consegue transitar entre os modelos que a gente falou assim, muito próximo de um ponto de fidelidade e encaminham a um desconto, o que tem tratamentos completamente diferentes. Exato. Então, esse ponto que você acabou Isso de. está claro na cabeça de quem te contrata, né? Então, a gente acredita que eles têm as suas assessorias e eu acho que vocês aqui também podem auxiliar para quem tiver dúvidas e esclarecer esses pontos, né? Do nosso lado, a gente permite que ele realize. Tem a flexibilidade. Ele tem a flexibilidade e ele escolhe. E aí eu acho que é uma oportunidade bacana, né, Clark e Rafael, de vocês explicarem, né, essa diferença para o público. O que que é a utilização de uma geração de cash, desculpa, o que que é uma geração de cashback com resgate condicionado a um desconto, né? E o que que é a geração condicionada ao cliente entrar na loja e pegar um produto do valor que ele ganhou de cashback e ir embora, né? Ou seja, ele trabalha aquilo ali como meio de pagamento e o outro não vai trabalhar com desconto. Qual é a diferença que existe nesses dois tratamentos fiscais Eu acho que e tem contábeis? um ponto aí, Rafa, vamos abordar junto aqui. Eu acho que tem um ponto importante e tem que tomar muito cuidado, que é a palavra condicionar. Essa palavra, para quem está no meio de negócios, né, na parte de produto, ou de marketing, ou negócios em si, geração de novos negócios, não parece fazer tanta diferença a palavra condicionar, mas na ótica nossa fiscal, quem é do jurídico, da parte fiscal, da parte financeira, talvez tenha um receio maior. Por quê? Porque quando a gente fala de desconto condicional e incondicional, isso tem um reflexo. E até dando um passo atrás, quando eu escolho o modelo que eu quero adotar, se é um modelo mais para o meio de pagamento ou não, ou o modelo vai de resgate de crédito, e esse crédito não é um crédito financeiro, isso é importante ser dito, ele é um crédito só para fins de controle, mas na verdade ele é é uma condição de negócios. Você voltar aqui na minha loja ou no meu estabelecimento, eu deixo você comprar ou usar meu serviço com uma condição diferenciada de preço, de, sei lá, qual for o benefício que está sendo ofertado, um parcelamento, enfim. Agora, uma vez escolhida, é importante escolher esse modelo na origem, por quê? Porque se você vai para o meio de pagamento, isso, na hora de você emitir uma nota fiscal, por exemplo, você vende um produto por 100 e você vai usar um crédito de R$ 100 em cashback como meio de pagamento, o produto tributado em R$ 100, que é o valor que você está vendendo. É diferente de quando você oferece um desconto no valor de face, e esse produto, esse mesmo R$ 100, você tem um cashback, por exemplo, de 10, o valor tributado é o valor de R$ 90 para você oferecer um desconto. E aí tem um ponto importantíssimo. Esses R$ 10 de desconto, ele é condicionado ou incondicionado? Né? E aí, acho que vale a pena o Rafa puxar um pouco desse Só pegar assunto. um gancho com o que você está falando, né? Acho que no primeiro modelo, quando você acaba utilizando os pontos de fidelidade,
você vende por R$ 100, mas você acaba não tendo um ingresso financeiro desses R$ 100. Você Exato. acaba aceitando que aquela obrigação ela seja adimplida com uma outra, vamos dizer, moeda. Há técnico, mas Por exemplo, por R$ 90 que É. entrou no seu caixa e faltou 10. Né? agora, quando eu estou diante do cashback 3.0, que é o que você estava explicando no início aqui do nosso papo, Ferrari, é bem importante o empreendedor entender a diferença da modalidade de desconto que ele pode conceder, né? Ordinariamente, você pode, isso do ponto de vista jurídico, né? Você pode conceder dois tipos de desconto. Um desconto de natureza incondicionada, que é aquele desconto que não está atrelado a nenhum evento futuro e incerto. Ou seja, eu estou te concedendo um desconto naquele momento da operação e etc. E todos os requisitos para você usufruir desse desconto, eles estão ali naquele momento. E eu tenho desconto de natureza condicionada, que é exatamente o oposto. É aquele desconto que para você fazer jus, alguns acontecimentos futuros precisam ser Futuros e certos. certos, né? Eles Talvez seja o grande lance aí desse. Exato, eles estão alinhados. Então, quando a gente olha para uma estratégia de cashback, que é a que você está nos explicando, embora o cliente ele tenha o direito de utilizar num segundo momento, porque na primeira compra você não ganha nada, né? Você faz ali o implemento da obrigação total. Embora ele tenha o direito de usufruir de algum desconto num segundo momento, esse direito ele lhe é concedido sob nenhuma outra condição. Ele Não é uma simplesmente obrigação, não é né? uma obrigação. Até porque ele é incerto. E para ser um desconto condicionado, tem que ser um evento Futuro certo. certo. Futuro certo. Você não sabe se o cliente vai voltar. E se Exato. ele voltar, você não sabe nem se ele vai usar. Exato. Né? Porque são duas condições que tem que acontecer. Ele pode voltar já tendo inspirado, então assim, pode acontecer. Pode não lembrar que tem, enfim. Você vai fazer ele lembrar, mas. Exato. Esse ponto é bem importante a gente deixar claro, né? Ou seja, no momento da geração do cashback, o cliente está pagando o produto no preço cheio. Perfeito. Ele recebe um benefício para ser usado no futuro. Só que vai acontecer? Não vai acontecer? Depende do cliente. Se ele vai voltar, depende da comunicação do contratante, se vai chegar, se vai despertar esse interesse no cliente em voltar para utilizar o benefício que ele recebeu. E quando ele volta para utilizar, também não é condicionado a nada. Não. Ele simplesmente faz uma compra e utiliza. Então, nesse caso, o nosso contratante ele paga imposto do valor descontado. Isso. Aí, esse desconto, né, como ele assume a natureza de desconto incondicionado, a legislação hoje ela permite que esse valor do desconto ele seja abatido da base de cálculo para apuração do ICMS, que é o tributo que incide sobre a venda. Então, no exemplo de uma venda de R$ 100, o valor da operação sendo R$ 100, esse valor se converte em base de cálculo para efeito de cálculo do tributo. Eu não tributo sobre os R$ 100, eu tributo sobre 100 menos aquele desconto, já que ele ele é um desconto de natureza incondicionada. Isso é bem importante, de fato, entender, porque além a beleza da coisa, né? Porque a estratégia de cashback ela traz todos os benefícios que você já trouxe do ponto de vista negocial, de captação de cliente, até de retenção de clientes ou de resgate de clientes que estão inativos, mas ele também pode ter eventualmente um ganho tributário, se bem estruturado. E isso é importante que a gente conversa muito aqui no escritório. Muitos empreendedores perguntam para a gente, beleza, eu quero estruturar a minha operação com cashback. Com o que eu preciso me preocupar? A primeira coisa que a gente sempre fala as regras do seu jogo precisam estar muito claras, né? Assim, o teu cliente ele precisa entender exatamente como que vai ser gerado esse cashback, como que ele vai poder fazer jus a esse direito, justamente para que ele chegue no momento do checkout lá na loja ou enfim na internet, ele consiga de fato fazer jus ali sem nenhuma outra condição adicional. Que aí você fecha todo o ciclo econômico da operação e consegue sustentar com mais tranquilidade a possibilidade de dedução da base. E nesse ponto aí, lembrando, né, e que hoje é uma legislação já mais amadurecida, é a legislação de LGPD, né, que como todo programa que tem regras e tem que estar bem claras, e você, de certa forma, vai se comunicar com esse cliente através de SMS, um push, enfim, ou N ferramentas que hoje, WhatsApp, que vocês fazem jus, né, para poder engajar e trazer esse cliente de volta para a loja, fazer ele comprar ou fazer um upsell, você precisa se preocupar com o aceite de toda essa interface que vai passar a ser criada para esse cliente, né? Porque
É importante observar a LGPD e como é que isso está sendo visto nesse mercado? Hoje a gente percebe, né, que é uma preocupação grande de todos os varejistas, né, é, você ter o aceite, né, do cliente para poder participar desses programas de cashback. Então, dentro do mercado, a gente realmente já vê essa preocupação. Ah, já tem, algumas têm até as suas políticas de privacidade, então isso já é uma coisa que vem sendo cada vez, uma preocupação cada vez maior de todos que estão relacionados ao mercado, né? Tá? Então, acho que a gente pode tirar do que a gente falou até aqui, né, sobre a importância de, fora toda a ferramenta, todos os benefícios que ela traz, que o Ferrari muito bem observou, sob o ponto de vista aqui mais estrutural, entender e definir um modelo de forma bem objetiva que você vai fazer na implantação, porque, como você disse, sua plataforma pode seguir por um caminho ou por outro, isso vai ter consequências contábeis e fiscais diferentes, né? Ou seja, vou ter que provisionar ou não, se isso é um meio de pagamento, se eu vou tratar como desconto condicional ou não, na medida em que não é um meio de pagamento, e sim um desconto. É, já estamos entendendo aqui que é incondicional, Mas sem prejuízo do cara definir que é condicionado também. tem prejuízo, Ele né? pode adotar isso Pela como estratégia flexibilidade, para é que ele, né? Para não habitualmente, né, a gente estava entendendo aqui que esse desconto ele não está condicionado novamente a uma outra exigência, né? Por Exato. si só ele se resolve naquele momento. Que a gente precisa se preocupar com a LGPD, ou seja, lá no termo de uso e a definição dessa regra tem que estar muito clara, né? E isso tudo tem que estar amarrado, e aí era a última pergunta aqui que eu vim te fazer, como é que é a interface e a integração da sua plataforma, por exemplo, com os sistemas, né? A gente sabe que o varejo principalmente usa muitas vezes o sistema de frente de loja, às vezes diferente, inclusive da retaguarda, e esses sistemas são os sistemas que tratam a emissão do cupom fiscal, ou eventualmente na retaguarda da nota fiscal. Como é que é isso? O mercado está preparado? Isso está claro? Flui de uma maneira tranquila? Ou como é que funciona? Ótima pergunta, Mark. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que a Open Cashback ela é totalmente omnichannel, né? Então, a gente está falando tanto do ambiente de loja física, do PDV, né, onde a gente está integrado para a operação acontecer, como com o e-commerce, né? Na Open, a gente, como eu falei, a gente permite tratar como desconto ou como meio de pagamento. Então, você configura isso dentro da plataforma normalmente de PDV, só que as plataformas de e-commerce, elas, cada uma tem um tipo de característica, como é a parte de usabilidade, né? Então, algumas utilizam formas de cupom, que a usabilidade às vezes não é a melhor possível, não é o modelo que a gente gosta de trabalhar, e algumas outras utilizam alguns protocolos que podem ser utilizados, por exemplo, como meio de pagamento. E aí, nesse caso, ela pode impossibilitar ao nosso contratante da utilização do desconto. O ideal é que todas estivessem preparadas para essa nova modalidade de negócio que não para de crescer, né? A gente hoje vê setores que no início a gente conversava não queriam saber o que era cashback e hoje estão procurando a gente para a implementação de uma operação de cashback. Então é importante que haja essa evolução também, principalmente nas plataformas de e-commerce, para poderem atender a essa demanda e a usabilidade da melhor forma possível para os nossos contratantes, para o varejo poder utilizar e se beneficiar dessa. É curioso que você falou que vários setores, né? Eu vejo a indústria caminhando para isso, a empresa, o setor financeiro de investimentos, montadoras de automóveis, né? até serviço, né? Tudo, né? Tudo. Serviços, de fato é uma plataforma, um modelo de lealdade, né? De engajamento de clientes que se estruturou. Eu costumo dizer o seguinte, Clark, desde que o mundo é mundo, desde que existe comércio, o desconto é a coisa mais tradicional que todo mundo tende para incentivar uma venda, né? Eu diminuo o preço do meu produto, eu tendo a vender mais. Eu costumo dizer que o desconto não é inteligente. Desconto é desconto. 100% das vendas vendidas são descontadas. Quando você utiliza uma estratégia de cashback, né, você pode influenciar de N maneiras. Você pode influenciar a venda de um produto oferecendo um cashback maior em determinado produto. Não vai impactar a tua margem no momento da compra. A geração não impacta a margem, né? Ele gera valores de cashback, crédito de cashback, para esse cliente retornar a comprar.
E esse cliente, quando volta, ele tem um prazo de validade estabelecido, então ele aumenta o ticket médio. Consequentemente, isso impacta menos a margem da tua operação. Isso é importante as pessoas entenderem, né? Exato. Então você gera alguns benefícios que, sem uma plataforma inteligente, você não consegue capturar. E com o cashback por isso que essa modalidade vem crescendo cada vez mais. Novamente, as pessoas estão evoluindo no conhecimento do que é uma estratégia de cashback, né? Tem muita oportunidade e eu costumo dizer muitas vezes que muitas oportunidades estão sendo deixadas na mesa. Quem não está hoje com uma estratégia de cashback em ação está deixando dinheiro na mesa. Isso a gente não tem dúvida porque a gente olha pelos números. ROI de 9, né? Tanto com incentivo na carteira quanto o cliente volta após uma compra, né? Eu consigo ver faturamento incremental de 12% em média. Eu tenho cliente com 35% de aumento de faturamento. Ou seja, do que a gente gera de cashback, 35% utiliza. Né? E isso é baseado e influenciado num prazo de validade. Né? Eu posso tentar melhorar a frequência através de um prazo de validade dinâmico, que é o que a gente também utiliza. Então, de novo, é uma estratégia inteligente que está aí para ser utilizada e potencializar os resultados de qualquer negócio. Beleza. Bom, acho que do meu lado aqui, nossa, pelo menos Tem mais perguntas? cumpriu. Agradecer pelo convite aqui e Pela presença, pela presença. Eu que agradeço aí o papo com vocês, tão esclarecedor, né? E quem tiver, obviamente, a gente está falando isso na data de hoje, né? A legislação sempre muda, né? A gente sempre conversa, então estamos falando na data de hoje, né? E quem quiser, acho que vale a pena também procurar Lembrando, vocês. caso a caso, tem uma particularidade, tem que sempre analisar com cuidado. A gente não procura não generalizar tudo, né, pessoal? Acho que, infelizmente, no Brasil é muito difícil a gente generalizar conceitos, ainda mais no ambiente agora que a gente tem de reforma, mas enfim, acho que a gente tem bastante experiência aí com o mercado, que vocês precisarem, a gente também está disponível. Pequenos detalhes podem mudar uma caracterização de um modelo de negócio, modelo de cashback. Então tem que tomar cuidado mesmo na hora de implantar, tem que consultar seu time interno ou seus consultores, enfim, consultar o Ferrari. Que sabe pra caramba. É isso. Obrigado. Obrigado, pessoal. Então já sabem, Gaia Silva Gaed ou Open Cashback. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.